Sejam muito bem-vindos, então, à semana 7 da NFL. Sejam muito bem-vindos ao The Kickoff Show, aí, esse programa semanal aí que fala sobre os acontecidos, né? De uma forma, aspas, resumida, às vezes a gente se estende, mas resumidinha. Mas Semi-resumida. semi-resumida, exato. Mas Semana das Zebras, hein, Rodrigo? Semana das Zebras e a gente precisa falar sobre tudo isso que aconteceu e mais um pouco aí nessa semana. Meu querido, bem-vindo à Semana 7. Opa, um prazer estar aqui mais uma vez, é verdade. Semana 7, semana de zebras. Acho que talvez quase metade aí, ou até metade, um pouco mais, não sabemos exatamente a estatística, mas estava avaliando um pouquinho antes de começar aqui, né? Bastante resultados aí improváveis que a gente viu. E também alguns jogos a menos, com algumas equipes de folga. Foram seis equipes que estavam de bye nessa semana 7 aí. Mas ainda Exatamente. assim, né? Não foi motivo para a gente não ter emoção aí nesse final de semana, durante a semana também. O jogo de ontem também foi interessante. Então foi uma semana bem recheada de assunto aí, com certeza não vai faltar para a gente debater, né? Ah, com certeza. E para começar o jogo de quinta-feira já, Jaguars e Saints, foi um bom jogo de quinta-feira, né? Foi Acho um que ótimo jogo. teve aí alguns memes aí, né, dizendo um tank game e tal, que o Jaguars ainda precisa se provar um pouco ainda para alguns torcedores, mas cara, um jogo interessantíssimo aí. O Jaguars é um dos poucos é, que era favorito e venceu, né? É. Mas enfim, um jogo de 31-24 foi realmente salvou a quinta-feira, assim, foi algo que interessou muito e foi uma boa partida do Derek Carr também. Eu acho que uma das melhores, infelizmente perdeu, mas Uhum. acho que uma das melhores partidas aí do Derek Carr desse ano, né? Sim, sim, foi um jogo interessante, foi um jogo que levou emoção até o fim, né? Inclusive aquele passe dropado do Foster Moreau, né? Que com certeza vai ficar na cabeça aí do torcedor do Saints, que ele Exato. estava aberto, né? O Derek Carr acertou o alvo, né? Que não tem sido uma coisa tão regular nessa temporada. E, infelizmente teve aquele drop ali, dá pra ver que ele ficou bem isolado depois, mas faz parte do jogo, né? E foi um jogo bem interessante, sim. Eu gostei da atuação dos Jaguars. É uma equipe que acho que a cada semana que passa vai se provando, sim, como a maior força da AFC Sul, no meu ver, né? Porque você olha para os adversários, você tem o Indianapolis Colts agora sem o quarterback titular, né? Fora para a temporada. O Anthony Richardson que estava muito bem, era calor, tudo bem, mas estava jogando muito bem. Aí você vê os Titans que estão virando aquela bagunça. Os Titans não jogaram essa semana, né? Estavam de folga. Isso. Mas também é uma equipe que, inclusive, né, falando um pouco das fofocas aí, abriu as negociações, né? Tipo, assim, coisas, rumores, né? Que qualquer jogador está em negociação. Então, isso inclui Derrick Henry, DeAndre Hopkins, né? Que foi uma adição aí muito importante nessa intertemporada, que é um grande jogador. Então, tudo leva a crer que os Titans vão talvez buscar uma reconstrução aí, não sei se no meio dessa temporada, mas isso abre mais margem ainda para o Jacksonville Jaguars abrir essa vantagem. Então fez um jogo legal, foi conciso, foi mais consistente, né? Pontuou em todos os quartos, né? Começou melhor ali o primeiro tempo e depois os Saints reagiram ali, principalmente no quarto quarto. Né? Então foi um jogo bem legal, sim, de quinta-feira, né? Melhor para os Jaguars aí que saíram com a vitória e agora lideram também isolados a divisão, né? E só também aproveitando para falar, né, falando do jogo também, e de fofocas, né, por que não? Né, o Chris Olave, né, que é o recebedor do Saints, ele foi preso hoje, né? Ele Uma foi notícia preso. que ele foi preso por excesso de velocidade, né? Então, aparentemente, pelo que parece, não sei se foi uma coisa muito grave, ele colaborou e tudo tal. Então, eu imagino que ele é um cara que vai, certo, pagar uma multa, talvez, né, uma fiança, alguma coisa assim, e já vai ser solto, mas enfim, teve esse problema extrajudicial aí que com certeza não ajuda, né? E como curiosidade, tava vendo os memes hoje, né? É o terceiro receiver do Saints, né? Do Derek É, Carr, na verdade, né? Que o Antonio Brown teve uma multa de velocidade, depois o Henry Ruggs, que envolvendo aquele acidente, acabou sendo é. preso também, tava, né, sob influência e tudo tal, e agora Chris Olave, então o Derek Carr levando seus recebedores a correr aí, fora de campo também, não só dentro de campo. É. Fica a dica aí para a comissão técnica do New Orleans ficar de olho nisso. Ahn, Próximo jogo aqui, já entrando no domingo, Buccaneers e Atlanta Falcons, um jogo já mais apertado, né? Nenhuma das equipes bateu a marca dos 20 pontos. Foi um festival de field goals aí, pessoal do Fantasy que tinha um desses kickers aí, pode ter curtido um pouco mais, mas para mim, Tampa era favorito, não consegue vencer essa equipe do Atlanta que, querendo ou não, não é um time ruim. Ainda talvez seja um time inocente, mas não é um time ruim. 4-3
nesse momento, mas enfim, era um jogo que, como eu falei, para mim não era favorito e venceram a equipe do Buccaneers e assume a liderança da divisão, né? Lembrando que esse era um confronto divisional, então assim, Uhum. tem esse peso, esse confronto de domingo passado. Sim, foi um jogo mais defensivo, né? Mais turnovers on downs, algumas lambanças ali, né? De chamadas e tal. Mas Atlanta levou o melhor, né? Conseguiu uma campanha ali na reta final, principalmente méritos pro Desmond Ridder aí, que antes de virar a bola, teve a bola ali na linha de, acho que 1 jarda, né? Um negócio assim. E ele acabou sofrendo um fumble, né? Ele ia correr pro touchdown, parecia uma coisa muito fácil, né? Um touchdown fácil. O defensor foi por trás, bateu a bola saiu pro endzone e virou um touchback, né? Posse de bola para defesa. Isso. Então acabou que poderia ser talvez uma vantagem um pouco mais tranquila para os Falcons, mas depois, né, os Bucks tiveram a oportunidade, o Baker Mayfield foi interceptado, a bola voltou para Atlanta, que conseguiu depois fazer uma campanha legal ali, chutar o field goal para vitória. Então um jogo apertado, um jogo mais defensivo, né? E méritos para Atlanta, que nem você falou, lidera a divisão, né? Acho que é uma surpresa também. Uma das zebras da semana aí, os Bucks estavam um pouco mais. Começaram melhor a temporada e agora já tiveram uma Uhum. recaída, né? Então começamos a ver um pouquinho daquele. A gente falou, inclusive, isso no começo, né? Quando é que a gente vai ver aquele Baker Mayfield que a gente tá acostumado? Agora tá começando a aparecer, infelizmente. Mas acho que era uma coisa já esperada. Acho que esse começo que foi um pouco atípico mesmo. E agora que parece que as coisas estão entrando em regularidade, mas a divisão tá completamente aberta ainda, né? Com certeza. E, né, só reforçando, o Saints jogou na quinta-feira, venceu e os Falcons vencem. Então, assim, o Bucks, que era líder e tinha uma O Saints perdeu, vitória de né? vantagem, perdeu, isso, verdade. Então, assim, tinha essa vitória de vantagem, aspas, né, veio esses tropeços, mas, Sim, enfim, sim. confronto direto acaba caindo aí um placar apertadíssimo, né? Uhum. E o que dizer de Chicago Bears e Las Vegas Raiders? Raiders era sim o favorito. Bears joga sem Justin Fields e o Las Vegas Raiders não consegue vencer. Ah, sim, com certeza, né? Brian Hoyer não é Jimmy G. Brian Hoyer saiu do jogo. Então, assim, lógico, É, coisas ruins aconteceram em Las Vegas e já tem um tempo que isso acontece, né? E pensa, a gente já viu agora o terceiro quarterback, mas o Brian Hoyer foi interceptado 2 vezes esse jogo, uhum. né? E o Chicago Bears marca 30 pontos na ausência de Justin Fields, que também jogou jogos muito bons aí, pelo menos as 2, 3 semanas, jogou um futebol americano muito melhor do que jogou o ano passado inteiro. É. Mas o fato é que o Las Vegas Raiders deixa em tese, garantir esse favoritismo e se complica, né? 3-4 numa divisão difícil, e o Chicago Bears aí vence. É mais um jogo de 30 pontos, o Chicago Bears, porém, contudo, entretanto, é só a segunda vitória dessa equipe. Então, assim, defensivamente foi um pouco melhor. Lógico, se aproveitou aí da inocência, talvez, dos dois quarterbacks, né? De tirar um quarterback e tudo mais, mas o fato é que o Chicago Bears também funciona sem o Justin Fields, né? Isso que, Sim. para mim, foi a coisa mais que chamou a mais atenção aí. Foi um jogo que a gente esperava talvez menos pontuação, né? Menos esse dinamismo ofensivo, mas funcionou bem, né? Inclusive, destaque aí para a história do Tyson, o Bagent, né? Que foi o quarterback, ele saiu de high school, né? Com 0 estrelas, né? Era um recruta de 0 estrelas, né? Ou seja, o ranking vai de 0 a 5. Ele foi para o colégio o futebol americano universitário com 0 estrelas, zero perspectiva, foi para NCAA Divisão 2, né? E depois foi devagarzinho conseguindo seu espaço, foi lá, fez um número de recordes lá na segunda divisão do futebol americano universitário, acabou sendo draftado, né? E levou, inclusive, 50 membros da família para assistir a estreia dele, que estavam lá no estádio, né? Então foi um jogo que ele jogou bem, né? Foi uma porcentagem alta de passes completados, 162 jardas, né? Pegando os passes mais simples, né? As jogadas mais curtas, mais óbvias, né? Mas ainda assim, foi bem, funcionou legal, conseguiu mover a bola, conseguiu pontuar. E o Las Vegas Raiders, né? Que falar, né? Que situação é difícil sem o quarterback, com certeza é mais complicado. O Brian Hoyer também tem uma estatística bem ruim, né? Que ele perdeu, acho que os últimos 11 jogos que ele começou como titular. Ele que tem rodado bastante pela NFL aí, mas muito como reserva, não como titular, né? Das oportunidades que ele teve que assumir de fato a responsabilidade, ele nunca conseguiu corresponder. E essa semana não foi diferente, também foi um jogo ruim, foi pro banco, né? Acabou cedendo espaço aí pro Aidan O'Connell, que foi o titular.
O titular que não, também foi interceptado, né? também foi interceptado, É, passou para um touchdown, mas também foi interceptado, né? Teve uma é, porcentagem melhor, acho que ele até foi melhor de uma maneira geral, mas ainda assim já era tarde, né? Quando as coisas já era começaram a tarde. acontecer para os Raiders, né? E, embora os Raiders ainda estão, né? Na segunda colocação da AFC West, porque os Chargers perderam e os Broncos venceram, mas ainda assim eles estavam com uma campanha inferior, né? Ainda é uma oportunidade que a equipe deixa escapar de estar com uma campanha positiva e talvez se projetar em direção a um wild card, né? Acho que destronar o Kansas City Chiefs é muito difícil, mas talvez buscar um wild card, acho que a equipe tinha condições, né? E perdeu uma grande chance aí para poder se posicionar melhor aí nessa busca. Exatamente. A divisão que sempre foi uma divisão apertada, agora está com a passos largos aí dos Chiefs e, É, né, Chargers, Broncos e Raiders estão aí se degladiando por uma vitória de diferença. muito bom. E vamos falar do tiroteio da tarde também, aqui passando para o próximo jogo, Indianapolis Colts e Cleveland Browns, 70 e tantos pontos aqui, 75, 77 pontos, enfim. Gardner Minshew, 300 jardas, Philip Walker, Entrou no lugar do Deshaun 178, Watson, né? Deshaun Watson acabou aí jogando um pouco mais de, acho que um quarto, não sei se chegou a completar o primeiro quarto, É, perto disso, né? mas enfim, mas cara, é um jogo de 38-39, né, que teve diversas viradas e assim, e é engraçado porque o Cleveland Browns ainda é a melhor defesa da NFL em estatística, né? E aí É, joga contra o Colts, que em tese não era um time que marcava 38 pontos por jogo, e é marca verdade. 38 pontos esse jogo. Então, assim, realmente é um jogo muito. Esse é o jogo maluco da semana, com toda certeza absoluta, onde um tá na frente, depois o outro tá na frente, enfim. É um jogo que vale a pena ver de novo porque é muita loucura, é muita loucura. O Browns marca 20 pontos no segundo quarto, assim, tipo, cara, é um toma lá da cá frenético, assim, é muito louco. Foi um jogo muito, muito, muito bom de se assistir e até gerava um pouco de estranheza para ver o que estava acontecendo, porque era muito ponto a todo momento. Sim, sim, acho que até agora é o jogo do ano, né? Um jogo que foi daquela coisa de trocas de lideranças, daí teve interceptações também na defesa, né? O Myles Garrett fez um jogaço, né? Acabou recuperando um fumble para touchdown também, então Verdade. foi um jogo que teve de tudo mesmo, né? Ataque, defesa, jogadas de time especiais, né? Com a recuperação do fumble, o bloqueio de punch também, que o Myles Garrett também conseguiu, que Verdade. fez um jogaço, né? Foi uma Eu acho que partida. um dos melhores jogos individual dele, né? Sim, com certeza, acho que talvez da carreira, porque ele fez de tudo. Bloqueou punch, recuperou fumble, deu um caminhão de tackles também. Ele tá jogando muito bem, inclusive, né? Acho que é Uhum. um dos caras aí que vai concorrer a defensor do ano aí, sem dúvida, né? Porque tá jogando muito bem, inclusive lidera a melhor defesa, né? É a cara da melhor defesa da NFL nesse momento, então acho que pontos para ele também nessa corrida, né? Mas a verdade é que foi um jogaço, né? Teve, infelizmente, a gente não pode deixar de falar daquela mãozinha da arbitragem, né? Naquela reta final ali que teve uma falta meio, né, meio questionável, que botou a bola na linha de uma jarda, depois ali os Browns correm para o Kareem Hunt pro touchdown, então isso gerou muita polêmica também, eu também concordo que foi um pouco tendencioso, mas ainda assim não tiro o mérito do jogo ter sido muito bom, porque isso foi nos detalhes aí na reta final, e também acho que não era uma coisa assim tão escancarada, né, acho que os Browns ainda teriam chance de, talvez em uma jogada, conquistar aquele espaço, mas com certeza aquela falta mudou muito a segurança, porque tinha com 15, 20 segundos ali, o último snap ali para correr com a bola, é muito mais fácil do que você botar o seu quarterback em reserva para passar, né? Então, Uhum. acabou tendo essa nota negativa, mas de resto foi um jogaço mesmo e méritos aí para os Browns que vencem 4-2 agora. E estão aí na cola dos Ravens, né? Que estão liderando por enquanto a divisão, né? Mas ainda assim tá bem aberto essa disputa. Acho que os Browns têm chances legítimas, mas precisa ajeitar a casa, precisa ter o Deshaun Watson saudável por um período mais longo, né? Inclusive rolou essa polêmica sobre tirá-lo. O Kevin Stefanski falou, né? Que ele acabou sofrendo uma pancada na cabeça, então por proteção mesmo foi mais precaucionário mesmo do que qualquer outra coisa. Ele teria condições teoricamente de voltar, mas o Stefanski falou não, vou vetar o cara, a segurança dos jogadores é comigo, ele inclusive deixou claro isso na entrevista pós-jogo, né? Então, enfim, Uhum. né? Acho que precisa se ajeitar esses pontos. Acho que é uma equipe bem competitiva. A defesa, então, realmente está jogando o fino da bola nesse ano, né? Exato. Afinal de contas, é um quarterback caro, custou caro para o Cleveland É, Browns comprar caríssimo. tudo aquilo. Mas só tocando num ponto que é muito interessante,
A AFC Norte, que é onde o Cleveland Browns joga, ele é o terceiro, né, da divisão, e as duas melhores defesas são dessa divisão. Então, assim, é muito engraçado porque é uma divisão historicamente de defesas e 2023 continua com isso, né? Uhum. O Steelers não está figurando entre o top 5, mas assim, você tem Ravens e Browns, e a única divisão que tem que todos os times têm uma sequência de vitórias, todos os times venceram seus dois últimos jogos. Então, na AFC realmente está figurando aqui a divisão mais forte nesse momento, né? Porque, enfim, como eu falei, né? Todo mundo venceu, né? Então, realmente vai ser essa vai ser decidida nos detalhes e principalmente nos confrontos diretos, aonde o Browns normalmente se mostra um pouco mais frágil. Verdade. Outro confronto divisional, Giants e Commanders. Commanders era, sim, o favorito. Giants estava numa lamentação, porém, o Giants marca 2 touchdowns no segundo quarto e consegue levar isso. O Giants também tem sempre uma defesa muito bem postada, né? Mas né, o Commanders não conseguiu se privar aí das ações de Tyrod Taylor, por exemplo, que não está jogando com o Jones, o Giants. Então, assim, mesmo com esse desfalque aí, o Commanders não consegue, né? Consegue marcar 20 pontos contra um Eagles, contra um Vikings, contra outros times, mas contra o Giants não foi o suficiente. E os Giants aí vencem o segundo jogo do ano. Pois é, e os Giants inclusive quebraram, né? Finalmente a sequência de pontos no primeiro tempo. Foi a primeira vez que a equipe marcou um touchdown, né? Durante o primeiro tempo da partida. Nesse caso, 2, né? Para 14 pontos, aí abriu 14-0. E os Commanders buscaram ali o touchdown no terceiro quarto, mas depois foi só isso, né? Foi um jogo bem apático mesmo da equipe dos Commanders. É difícil de entender, porque é que nem você comentou, é uma equipe que joga bem contra equipes mais. Desculpa, joga bem contra equipes mais fortes, mas daí contra os Giants fragilizados, teoricamente, sem quarterback, com uma fase muito ruim, não conseguem fazer a coisa acontecer, né? Então talvez seja o peso aí da história, né, do confronto divisional, né, que gera esse nervosismo, talvez, não sei o que pode ter acontecido aí, mas os Giants fizeram um jogo bem razoável, né? 14 pontos não é bom, mas a defesa fez uma boa atuação, conseguiu conter bem a equipe do Commanders aí, e realmente estranho que a gente imaginava talvez um ataque de Washington um pouquinho mais calibrado, né? O Sam Howell aí tava jogando bem, tava conseguindo fazer algumas jogadas interessantes, algumas campanhas legais aí, inclusive algumas vitórias também que conseguiu conquistar aí durante a temporada, mas dessa oportunidade que tinha de realmente se posicionar também, se projetar mais uma vez em busca aí de uma posição melhor na temporada, acabou desperdiçando contra uma equipe fragilizada dos Giants, né? Que é verdade, infelizmente a equipe dos Giants não tem jogado tudo aquilo que a gente esperava que fosse jogar, então realmente, méritos para a equipe de Nova York, mas com certeza decepcionado com a atuação de Washington nesse momento. A gente imaginava que poderia ser uma vitória aí, mas acabou sendo muito pelo contrário, uma atuação bem fraca, né? Podia ter encostado no número de vitórias com o Dallas Cowboys, que folgou na semana 7. Verdade, Então, verdade. perdeu uma chance de ouro aqui a equipe de Washington. Para a próxima partida aqui, a gente vai falar de Detroit Lions e Baltimore Ravens, que simplesmente não teve conhecimento, né? Colocou o Lions no bolso de uma forma que ninguém imaginava. 38-6, o ataque do Lions que tem sido muito bom, de marcar 20 e tantos pontos por jogo, uma média altíssima, rating do Goff alto também, um dos melhores, se não o melhor, até a semana 7. Enfim, o Ravens tem a Kryptonita, né? Era uma das equipes que tinham 5 vitórias e uma derrota. O Lions agora encontra sua segunda derrota depois de ter tomado 28-0 já no primeiro tempo e já no terceiro quarto toma mais um touchdown e fica completamente 35-0, né? Nos 3 primeiros quartos. Então, assim, essa é uma equipe que a gente costumou ver, sei lá, 5, 6 anos atrás, né? Do Detroit Lions. Porém, o Baltimore Ravens vence, lidera a sua divisão. Não vou dizer que complica a vida do Lions, mas né, é mais um jogo que o favorito talvez não tenha vencido. Rafael, amigo meu aqui, inclusive falou assim, pô, vamos assistir o jogo junto e tal, acompanhar. Eu sabia que era cilada, não aceitei, já quero dizer aqui que eu sei como é que funciona o meu Detroit Lions, mas não esperava. 38-6, realmente foi um passão aqui que a equipe dos Ravens deu. E Lamar Jackson, 350 jardas, 3 touchdowns,
Acho que um dos melhores jogos também da carreira dele tinha que ser contra o Lions para variar, né? Não adianta Justin Tucker bater aí o recorde de É verdade, jardas em né? cima do Lions. Mas mais uma atuação brilhante da equipe dos Ravens para cima do Lions, que já está se tornando uma coisa comum, mas o Lamar Jackson com 350 jardas, 3 touchdowns, é uma das melhores performances individuais dele. Né? Então também tem isso. Teve até gente dizendo que se comportou como um Peyton Manning ali do nada contra o Lions, aí baixou o Peyton Manning e lançou e jogou muito bem. Mas enfim, eu acho que as equipes aí estão muito bem. O Lions não se deixa bater porque a divisão está meio que controlada, mas é uma vitória importantíssima para o Baltimore Ravens, que está numa divisão complicadíssima, como a gente falou há pouco. Sim, foi muito mais importante para Baltimore do que para Detroit nesse momento, né? Óbvio que a gente vê aí uma ascensão agora dos Vikings, né? Com uma vitória muito importante, a gente vai falar depois, né? Vou dar spoiler aqui, né? Eles venceram os 49ers, mas obviamente para quem já está acompanhando sabe que já deve ter visto esse resultado, mas importante para o Baltimore porque estava tudo meio embolado na AFC Norte, agora consegue abrir um pouquinho de vantagem com uma vitória a mais. E pior para Detroit, né? Porque deixou uma vitória escapar, né? Óbvio que acho que não sei se era bem o favorito nesse confronto, porque era um jogo muito equilibrado, talvez bem 50-50. Talvez, eu acho que os Lions eram os favoritos nas casas de aposta, né? Mas acho que talvez dentro de campo seria já se imaginar que talvez poderia decidir por menos de uma posse, né? O jogo. Uhum. Então, enfim, realmente foi que nem você falou. Os Ravens não tomaram conhecimento, fizeram um jogaço. O Lamar Jackson teve dia inspiradíssimo, né? E realmente deu tudo certo para Baltimore, deu tudo errado para Detroit. O ataque, principalmente, não conseguiu jogar. O Jared Goff muito pressionado. A defesa de Baltimore fazendo um grande trabalho nessa temporada. A gente também tem que dar méritos para a equipe, para a parte defensiva de Baltimore também, que além do Lamar Jackson, que fez um grande jogo, a defesa também vem jogando bem, não só de agora. Então, foi um dia que tudo conspirou a favor dos Ravens e contra os Lions, né? Então, acho que assim, nada de pânico, é uma derrota. O Dan Campbell também falou bem sincero, né? Pô, é uma derrota, acontece, a gente tem que encarar isso com motivação para a gente, né, se reerguer e seguir em frente e buscar vencer, porque quando você perde, com certeza dói muito mais, né? Uma vitória dessa, às vezes que você toma um safanão ou que você deixa escapar, do que uma vitória que esconde muitos erros, né? Então, às vezes é preciso esses choques, né? E talvez pode ser um ponto para a equipe de Detroit olhar e tentar seguir em frente para não cometer os erros que cometeu nessa partida. Mas com certeza foi um resultado bem decepcionante para a equipe de Detroit, que imaginava, pelo menos, se não fosse vencer, um jogo disputado, né? Que não aconteceu, né? Exatamente. Mas enfim, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos. E próximo capítulo, zebra, né? Essa aqui sim é uma zebra com todas Zebraça. as cores da zebra, né? É uma zebra, praticamente uma girafa, né? New England Patriots vence o Buffalo Bills. Isso eu vou dizer que era impensável, mas assim, para mim, já deixa claro que o Buffalo não é a mesma equipe sei lá, de 2 temporadas atrás, né? Das 2 temporadas atrás. Então, assim, obviamente, Bill Belichick deve ter conversado, é um técnico absurdo, né? Um dos melhores da NFL, sem sombra de dúvida. Com certeza foi lá e disse assim, pessoal, a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer aquilo, e a gente vai ganhar dos caras. É um confronto divisional, nunca é de leve, isso é também outra verdade, mas assim, é impressionante, né? 29-25, é um placar até atípico, né? Você vê um time marcar 29 pontos, é uma coisa bem atípica, mas é graças aí uma conversão de 2 pontos. Mas, lógico, pensar que o Patriots, que já perdeu de 0 essa temporada, vai ganhar do Buffalo Bills, que estava numa hype muito boa, é desconcertante. Um jogo confronto divisional que sempre é complicado. O Buffalo sempre teve dificuldades de jogar contra o New England Patriots, e muito acho que tem a ver sim com o que você falou do Bill Belichick. Ele sabe preparar muito bem para enfrentar os Bills, né? E obviamente não era de se esperar, porque mesmo com todo o preparo, mesmo com todo o know-how que ele tem, da experiência, dos títulos e tudo, né? Foi uma temporada que não tinha dado as coisas não tinha dado muito certo para New England, né? Mas enfim, agora acabou que venceu esse jogo. Obviamente, eu acho que não impacta muito no andamento da temporada, né? Porque eu não acho ainda que os Patriots sejam favoritos a partir. Ah, ganhou os Bills agora mudou. Não, acho que ainda tem muitos problemas ainda. Mas com certeza foi um jogo que a equipe vai tentar construir em cima, né? Porque foi uma vitória muito importante dentro da divisão, que também é critério de desempate para alguma possível reviravolta. Quem sabe lá na frente isso pode pesar, né? Eu acho pouco provável, mas né, acho que a esperança é a última que morre, né?
Então, para Buffalo, decepcionante, porque não conseguiu fazer as coisas acontecerem. O Josh Allen e o ataque também foram bem apáticos, né? O jogo terrestre não aconteceu também, muito anêmico, né? Muito discreto, né? E o jogo aéreo também, o Stephon Diggs aí acabou marcando touchdown, o James Cook também numa recepção mais longa ali, que acabou depois sendo derrubado ali perto da end zone, mas enfim. é, Enfim, foi um jogo que realmente Buffalo não conseguiu emplacar o ritmo que vinha conseguindo, né? De uma sequência legal de vitórias, um ataque muito bom, uma defesa que principalmente conseguia pressionar bastante, sufocar os ataques, né? Realmente não foi o caso. Os Patriots deram um bom nó ofensivo aí nessa equipe, nessa defesa de Buffalo, né? E também as interceptações ali acabaram pesando, né? A batalha dos turnovers ali favoreceu um pouquinho mais o New England Patriots e acabou, acho que, definindo um pouquinho mais esse resultado. Então, interessante, né? Resultado muito inesperado, né? Mas de qualquer forma, eu acho que não muda muito a configuração da divisão, nem da classificação, mas obviamente acho que os Bills mostram mais sinais de fraqueza, então eu acho que hoje, para mim, eles caem mais pontos no ranking da AFC, pelo menos. Hoje eu talvez colocaria eles aí em terceiro, quarto colocado, talvez atrás dos Chiefs. Para mim, os Dolphins estão jogando melhor, embora perderam, mas eu acho que hoje, em um confronto dessas duas equipes, né, os Dolphins podem levar melhor. Embora, né, já jogaram, os Bills venceram, mas tem mais um confronto, talvez nos playoffs essa história possa ser diferente. Então, vamos ver como é que vão ser as coisas, mas com certeza não é um cenário muito positivo para Buffalo nesse momento. A sorte deles é que, já que você adiantou, né, que os Dolphins perdem, então é, a diferença se mantém por uma vitória nesse momento. Então, É, o confronto direto pode decidir a liderança dessa divisão, verdade, pelo menos. verdade. Partindo aqui para a próxima partida, Seattle Seahawks e Cardinals, aqui tudo sob controle. O Seahawks era o favorito, vence 20-10. Não foi uma grande partida do Geno Smith, mas ela foi o suficiente. A defesa do Seahawks, sim, jogou muito melhor, né? Enfim, é uma partida, acho que o placar diz muito, né? 20-10, uma partida modesta, honesta, e sem grandes atuações, sem grandes brilhantismos, mas algo que foi mais controlado, né? Seattle começa vencendo o jogo e mantém essa diferença até o apito final, então, sem grandes perdas para a Arizona, que está, querendo ou não, desconfigurado, só uma vitória até o momento. Mas, enfim, 4-2 aí para o Seahawks, que se mantém numa boa posição ainda dentro da divisão e com certeza um bom pé hoje, pensando em playoffs. Perfeito. Foi um jogo que realmente não teve grandes emoções. Seattle abriu o placar no começo, abriu uma boa vantagem. Depois, o destaque talvez fique para o Kenneth Walker, né? Que correu bem, passou das 100 jardas aí pelo chão. Então a equipe foi meio que administrando essa sua pontuação. Depois abriu aí mais 6 pontinhos ali no segundo período ali para poder dar o toque final. Mas realmente foi uma vitória protocolar, né? Os Seahawks fizeram um jogo bem ok, razoável dentro do que se esperava. A defesa jogando bem mais uma vez. E, enfim, é uma equipe que vem crescendo na temporada, acho que talvez um pouco acima das expectativas, para ser sincero, né? Imagino que talvez vá disputar um wildcard, não acho que consiga desbancar os 49ers, embora os Niners não venham numa boa fase, mas acho que um confronto direto hoje não seria o favorito se fosse enfrentar a equipe de São Francisco. Então, acho que é legal para a equipe poder seguir em frente, mas não acho que vai desbancar aí os 49ers nesse momento. Mas enfim, acho que fez o que tinha que fazer, dever de casa dentro da divisão, então um perfeito resultado para a equipe aí. E os Cardinals é aquela coisa, né? Esperar talvez o Kyler Murray voltar para virar a temporada, mas provavelmente aí vai buscar se posicionar bem no draft, porque nesse momento já é quase impossível imaginar que alguma coisa além disso seja possível, né? Só aproveitando que você falou, né? Cardinals tem uma vitória e o Carolina Panthers não tem nenhuma, então são as duas piores campanhas aí da NFL e então assim, né, imaginar que o Cardinals vai ter um sucesso nesse momento tem que ser uma sequência agressiva de vitórias aí. É. Enfim, vamos lá. Próxima partida, Rams e Steelers. Grande partida do Pittsburgh Steelers. Absolutamente grande partida que realmente a defesa fez toda a diferença e o ataque foi mais eficiente do que o do Rams. Que se a gente for analisar que o Rams foi várias vezes para a red zone, né, ou pelo menos para o field goal range e só chutou field goals, né? Só É. no segundo quarto são nove pontos, são 3 field goals. Enquanto isso, o Pittsburgh Steelers foi fazendo o seu trabalho, foi lá e converteu touchdowns. Então assim,
touchdown faz a diferença, né? Não adianta ir chutar 4, 5 vezes. Realmente uma grande atuação da defesa do Pittsburgh Steelers, que é quase que uma redundante falar, né? O Pittsburgh Steelers com uma defesa boa, que isso é do DNA, né? Principalmente o Mike Tomlin, que está há tantos anos aí com a equipe, verdade. mas o fato é que para Puka Nacua, para Cooper Kupp, para Matt Stafford de uma maneira muito inteligente, muito eficiente e vence e continuam numa sequência muito positiva dentro da própria divisão, né? E os Rams, como é que eu vou dizer? Agora ficam na cola do Seahawks, que o Seahawks vence o jogo aí contra o Cardinals, mas os Rams ficam aí um pouco distantes, né? 49ers já meio que disparou, por mais que perdeu essa semana, mas é uma vida diferente aqui para os Rams, já a do Steelers já é uma vida um pouco mais na navalha, né? Tem que continuar vencendo porque tá todo mundo vencendo dentro da divisão. Esse é o principal diferencial, né? Porque se uma derrota é, inclusive, a diferença de você liderar a divisão cair para último, né? Porque do jeito que estão as coisas aí, é uma coisa possível de acontecer. Mas realmente foi um jogo que a defesa de Pittsburgh fez um bom trabalho, principalmente contendo o Cooper Kupp, né? O Puka Nacua teve sucesso, foram 150 jardas, então é um número muito bom. Uhum. Mas ainda assim, né, foi um jogo que o Cooper Kupp, principalmente, ficou no bolso, né? Foi bem contido aí, conseguiu também fazer um bom trabalho defendendo a corrida, embora tenha passado das 100 jardas terrestres ainda, mas acho que conseguiu fazer o bom trabalho. E principalmente, que nem você falou, a eficiência na red zone, né? A equipe, quando teve a oportunidade de sufocar o ataque para segurar os pontos, conseguiu fazer. E esse foi o grande diferencial desse confronto em específico, né? O jogo ofensivo de Pittsburgh não foi aquelas coisas, né? Como já não tem sido há um bom tempo, na verdade, né? Ainda tem que achar essa maneira de como conectar ali o Pickens, né, que é um cara jovem, ainda tem muito tempo para se desenvolver, né, com os seus recebedores, com o jogo terrestre também, com o Najee Harris, que começou muito bem, mas depois caiu um pouquinho de produção nas últimas temporadas, né, essa temporada também ele não tem sido tanto destaque como ele já foi no passado, né, que era basicamente alimentá-lo mais, né. Então, inclusive fez o primeiro touchdown da temporada dele agora, né, na semana 6, né? Então, um cara que tinha uma regularidade tão grande há 2 anos atrás aí, realmente não tem conseguido dar aquela mesma sequência. Então, talvez o Pittsburgh tenha que achar maneiras ainda melhores de desenvolver esse ataque. Mas, enfim, a defesa, por enquanto, tem segurado o rojão aí, a equipe vence mais uma, né? Não acho que seja uma equipe favorita dentro da divisão, porque acho que hoje eu olho o Cincinnati Bengals como uma equipe melhor, eu até olho o Baltimore Ravens, obviamente, a gente falou também deles antes, mas até o próprio Cleveland Browns, hoje, talvez num confronto direto, acho que poderia ser uma vitória para os Browns, embora, né? Acho que as equipes se enfrentaram já, né? Se eu não estou enganado, e o Pittsburgh venceu, né? Uhum. Sim, verdade, né, na segunda semana ali, né? Da temporada. Exato. Então, né? Mas acho que talvez esse jogo acontecesse hoje, talvez poderia ser uma história diferente. Inclusive, nesse jogo, quem jogou foi o reserva, né? O Deshaun Watson não estava nesse jogo contra os Uhum. Steelers, foi o 17 lá, esqueci o nome dele agora. Mas de qualquer forma, eu acho que é uma equipe, são equipes bem. É uma divisão que tá tudo embolado, que a gente já falou. E os Steelers também acho que achou uma grande oportunidade de vencer numa divisão, numa semana difícil, contra um adversário também difícil. E Los Angeles vai tentar batalhar por essa vaga de wildcard. Acho que vencer divisão é impensável nesse momento, por conta do que tem apresentado. Mas ainda, enfim, né? Tem que seguir, não pode jogar a toalha. Acho que tem a temporada em aberto ainda, então não pode desistir agora. Exatamente, concordo com você. Próxima partida aqui, confronto divisional. Kansas City Chiefs vence a sua sexta vitória, né, seu sexto jogo consecutivo, né? Só perde aí na semana 1. Vence o Los Angeles Chargers, complica muito os Chargers, né? 2-4 para a equipe de Los Angeles. Enquanto isso, o Chiefs, eu acho que meio que retoma a liderança num power ranking aí das melhores equipes da NFL. Afinal de contas, né? 6 vitórias seguidas, confronto divisional, acontece coisas loucas aí no segundo quarto. Só no segundo quarto, só para ter noção, foram 35 pontos só no segundo quarto, 21 pontos dos Chiefs, 14 dos Chargers. Aí Bem você pensa, meu movimentado. Deus, esse jogo vai 80 pontos, e aí depois tudo volta, né? A morosidade, e aí é definido no detalhe. Mas enfim, Chiefs controla o jogo, né, dentro da divisão 6-1, lidera com tranquilidade. Só duas equipes restam com essa campanha 6-1. Semana passada eram 5, com 5-1. Essa semana só duas sobreviveram, né? O Chiefs e os Eagles. Mas enfim, continuam como Super Bowl contenders nesse momento, a equipe de Kansas City e Magic Mahomes. Verdade, né? E pode lançar
é oficial, teste de paternidade, né, do Patrick Mahomes e Travis Kelce aí. Já é, acho que a terceira, quarta partida seguida que os dois acabam com os Chargers, né? E essa vez não foi diferente, né? Com a Taylor Swift no estádio, né? Aquela estatística, né? Que ele tem o boost, né? Da Taylor Swift, né? Que quando a Uhum. Taylor Swift está assistindo, ele geralmente passa das 100 jardas. Dessa partida em específico foram 179, né? Então foi um jogaço do Travis Kelce. Mais uma vez sem resposta, né? O ataque conseguindo encontrar o seu ritmo, né? O Valdez Scantling sendo encontrado, o Rashee Rice participando, o Isaiah Pacheco recebendo passes. Então foi um jogaço do Patrick Mahomes aí, passando das 400 jardas, 4 touchdowns. A defesa dos Chargers com muitos problemas, né? A gente já falou sobre isso no passado e não foi diferente nessa semana, né? Muitas big plays que a equipe cede, isso é uma coisa constante, acho que é uma coisa que precisa melhorar urgentissimamente, né? Não pode deixar esse tipo de jogada acontecer, porque às vezes você consegue bons momentos, mas daí você cede uma jogada de 70 jardas. Não adianta de nada, né? Você vai ceder 7 pontos no final das contas e vai só cansar a defesa. Então, precisa de algumas mudanças, né? É difícil de imaginar exatamente o que. Já falei da comissão técnica, acho que continuo apoiando esse ponto. Acho que é a única coisa hoje, talvez, mexível que possa surtir efeito, porque não acredito que os jogadores talvez sejam os grandes culpados nesse momento. Talvez uma maneira melhor de envolver a defesa, principalmente, que já tem tido dificuldades aí algumas temporadas, né? Enfim, os Chiefs continuaram na mesma sequência, os Chargers também, né? Uma sequência abaixo, 2-4 também, talvez brigar por wild card, mas hoje acho que tem pouca credibilidade os Chargers para isso, né? Tem um elenco muito bom, mas não consegue aproveitar isso, né? O Justin Herbert também um jogo bem discreto, né? Quase Interceptado 50, duas 60 vezes. interceptado 2 vezes, né? Cerca de 60% dos passos completados, né? O 55 vai lá, né? E também um número abaixo, né? O Josh Palmer fez um jogo bom, mas tirando ele também, pouca produção ofensiva, né? O jogo terrestre também, né? Tirando o Josh Kelly ali que fez uma corrida mais longa também, não conseguiu crescer muito no decorrer da partida como um todo, né? Então, né, é difícil imaginar os Chargers indo muito longe e os Chiefs, que nem você falou, uma equipe que vem cada semana mais se consolidando. Acho que hoje sim é o candidato da AFC nesse momento, né? Por conta da consistência, talvez, e por toda a experiência que o Mahomes já tem, o Andy Reid também, é um cara muito criativo. Então, acho que cada semana que ele passa, ele acha maneiras diferentes de usar os seus brinquedinhos ofensivos aí, e a gente vê o resultado em campo. Então, os Chiefs muito bem, os Chargers aí, uma temporada que se esperava muito mais e não consegue entregar nesse momento, né? E realmente, mas eu ainda acredito muito na equipe dos Chargers aí, espero que eles deem a volta por cima, principalmente da divisão, que eu acho que é o lugar mais fácil de atacar, né? Talvez atacar os Chiefs em si seja uma coisa muito difícil, mas quem sabe, né? Ficar em segundo na divisão, beliscar uma das últimas vagas seja Sim, possível aí para a equipe de Los Angeles. verdade. Vamos falar do jogo aí das equipes que provavelmente não vão tentar ir para os playoffs, não vão conseguir, na verdade. Denver Broncos vence a equipe do Green Bay Packers num jogo apertadíssimo, 19-17. Mas lógico, né? Russell Wilson, que como a gente comentou já nas semanas anteriores, joga um futebol americano melhor, não jogou tão bem, né? Não conseguiu bater as 200 jardas passadas aí nessa partida, mas consegue aí posicionar a equipe perto o suficiente para chutar 1 milhão de field goals aqui, marcar um touchdown na partida. E o Packers não tem reação sobre isso, né? Por mais que marcou mais touchdowns, não foi suficiente aí para virar essa partida. Mais o field goal tivesse colocado eles no lugar, mas eu acho que as duas equipes elas entregaram tudo de si e é um jogo da verdade de ambas as equipes. Não vejo que elas têm muito mais aspirações sobre isso na temporada. Sim, eu também acho. Acho que foi um jogo que não foge muito da realidade, né? Das equipes. Acho que não foi, né, foi abaixo. Não, acho que as equipes podem apresentar. Né? Os Packers começaram bem ali com o Jordan Love, mas depois já tiveram uma queda, né? Que acho que está um pouco mais dentro do que a gente esperava para a temporada. O Russell Wilson também joga melhor, mas tem problemas na red zone, né? Uma equipe que tem, inclusive acho que eu estava vendo uma estatística, não sei se foi nessa semana ou na semana passada, que é a pior eficiência dentro da red zone, né? Então é uma coisa que vem assombrando a equipe há algum tempo já, né? E talvez se virar essa chave, pode, quem sabe, virar a temporada, mas obviamente são 2-5, a divisão não é fácil, porque a gente falou, tem os Chargers, embora não tenham vencido, acho que num confronto direto contra os Broncos aí talvez sejam favoritos. Os Raiders também estão ali para incomodar, uma equipe tem seus problemas, mas né, tem talento também na equipe, né? E os Chiefs, então, nem se fala, né? Uma grande
o colosso aí da divisão, né? A equipe que vem para ser favorito contra qualquer adversário. Então, né, acho que os Broncos deram uma vitória importante. Não sei se vai mudar muita coisa. Eu confesso que não imagino muito os Broncos indo além do que eles já vão estar. Talvez ali figurando com umas 6, 7 vitórias, talvez, sendo otimista. Sabe, é difícil imaginar mais do que isso. A defesa também com bastante problemas, né? O jogo aéreo, né, que agora tá começando a engatar um pouquinho mais. Cortland Sutton fazendo um pouquinho mais de presença. Jerry Jeudy também jogou bem, né? Apareceu depois de uma polêmica ali que ele teve com o Steve Smith, né? Que falando sobre as atuações dele. Então, vamos ver se a equipe consegue fazer esse jogo aéreo virar, o jogo terrestre também, né? Que foi bem regular também, né? Um jogo interessante, mas realmente, um jogo que não foi muito mais do que a gente imaginava. Mérito para os Broncos aí que venceram nos detalhes, principalmente os field goals, né? Fizeram a diferença. E os Packers aí, com certeza, né? Acho que uma equipe que já era de se esperar que tivesse uma dificuldade na temporada. Agora, então, tá ficando cada vez mais complicado para a equipe buscar aí uma classificação. Eu acho que cada vez mais esse título da divisão finalmente vai mudar de dono, né? E que tinha sido por uma boa década aí, né? Era Aaron Rodgers aí muito dominada pelo Green Bay Packers, né? Acho que agora já não é mais bem assim, né? Acho que já é uma nova era que a gente pode estar presenciando agora. Eu acho que vai ser difícil aí. O Packers vai precisar se reencontrar. Não, é, já digo, quando o Love foi draftado, não boto fé, mas vamos ver, né? É, Vamos dar essa temporada inteira para ele, para a gente ter verdade, verdade. Deu uma amostragem um pouquinho maior, né? Para tirar conclusões, né? certeza. Tem que dar rodagem também, isso é fato. Vamos lá, o jogo de domingo à noite, excelente escolha, né? Philadelphia Eagles, Miami Dolphins, as duas equipes estavam com a campanha 5-1. Dolphins perde para o Philadelphia Eagles, então Philadelphia Eagles e o Chiefs são as únicas equipes, como eu já comentei, com 6 vitórias e uma derrota. E tem uma estatística, até te mandei no WhatsApp durante a semana, que o Miami Dolphins ele tem vencido equipes com campanhas negativas, né? Enfrentou duas É. vezes campanhas positivas, não consegue. Então, tem um pouco de dificuldade com equipes melhores, vamos assim dizer, né? Enquanto com as piores está fazendo o que bem entende. Mas eu acho que foi um jogo importantíssimo para a Filadélfia, porque é um jogo importante, era um jogo de duas equipes boníssimas, né? E vence esse jogo e, né, 6-1 para lá, 6-1 para cá, e eu acho de verdade que essas equipes, né, o Chiefs e o Eagles vão se enfrentar de novo, assim. Eu já tinha essa impressão já na semana 3, 4, mas assim, acho que cada vez que passa mostra que realmente eles têm menos bagunça acontecendo, né? Você vê que eles erram menos, né? Cometem poucas faltas, né? O Falando de Eagles jogo ainda eu mais vejo. definido também, parece, Exato, né? acho que a equipe funciona bem, eles sabem como e eles É, conseguem reagir, né? E o sim. Eagles que ganhou uma peça nova essa semana no ataque, ah, que agora fugiu o nome, não é o A.J. Brown, como é que é o O, nome? É o o Julio Jones. Julio Jones que entrou na partida, inclusive, recebeu uma bola, mas você já pensou, né? Se joga aí nos tempos áureos de Atlanta Falcons, então assim, cara, eu acho que o Jalen Hurts vai ter que melhorar muito, né? Para ter tantos receivers bons, né? Davonta Smith, Julio Jones e o A.J. Brown, né? A.J. Brown E passando o, da e o 100 jardas. Dallas Goddard também, tá fazendo uma grande temporada até aqui. Isso, exatamente. O Tyrene que tá realmente aí é um dos melhores da NFL no momento. Enfim, Eagles vence com uma certa tranquilidade aí o Miami Dolphins. Foi um jogo que talvez poderia ser um pouco mais apertado, né? A gente imaginava talvez um placar um pouquinho mais apertado, mas é que nem você falou, acho que os Eagles têm uma maneira bem simples, bem direta do que eles querem, como eles querem fazer, o tush push, né? Que é enfim, tem vários nomes, né, que o pessoal fala, né? O tush push, o brotherly love shove, né? Que é fazendo referência à equipe à cidade do amor fraterno, né? Enfim, alguma coisa assim, que é a cidade de Filadélfia. Mas enfim, cara, a eficiência daquilo é bizarro. Toda vez que eles fazem, funciona. Eles fizeram uma campanha, inclusive, no quarto período ali, 2 vezes dentro do campo de defesa, né? Que eles converteram quarta para uma jarda, assim, como se fosse automático. É um negócio impressionante. Sempre funciona. As outras equipes tentam replicar, não conseguem, mas Filadélfia tem uma maneira, não sei qual que é o segredo ali,
Mas, cara, é muito interessante porque realmente é isso que você falou, é uma equipe que sabe o que quer fazer, sabe onde quer jogar com a bola, né? Agora o A.J. Brown, mais um jogaço dele, 137 jardas aí, acabou com a partida. Dallas Goedert sendo envolvido. O Jalen Hurts aí também, quando precisa correr, é um cara que também agride muito bem com as pernas, não acabou sendo tão, não tem sido tão eficiente assim quanto foi no ano passado, por exemplo, mas é um cara que em alguns jogos sim decidiu algumas primeiras descidas com as pernas. Tem o DeAndre Swift, né, que traz um elemento bem interessante no jogo terrestre. Então, assim, é uma equipe que realmente é muito completa. Eu gosto muito do que eu vejo em Filadélfia, é uma equipe que joga muito bem. Hoje, para mim, é o favorito da NFC aí, com a queda dos Niners aí, depois de duas derrotas seguidas, né? Então, realmente é uma equipe muito, muito bem, vem jogando muito bem, obrigado, e cada vez mais se posicionando aí para a folga da primeira semana nos playoffs e quem sabe até uma decisão em casa aí, né, dentro da NFC. E para o Dolphins, né, realmente é uma coisa para a gente observar, né, como é que essa equipe vai se comportar contra equipes melhores, contra equipes de campanhas positivas, né, porque você passar carro em equipe com campanha negativa é mais fácil. Agora, dentro contra equipes mais calibradas já é um pouquinho mais difícil e os Dolphins se mostraram um pouquinho com dificuldade de fazer isso, né? Obviamente, né? Acho que uma coisa importante, o Xavier Howard e o Jalen Ramsey, que são os quarterbacks titulares, não jogaram. Então, né, por isso talvez o A.J. Brown teve tanto sucesso, porque realmente, né, a profundidade na posição de corner não é tão boa assim. Acho que vem se mostrando cada vez mais, né? Então, talvez quando esses caras estiverem saudáveis, a equipe seja um pouquinho mais, principalmente na defesa, um pouco mais agressiva, que não tem conseguido tanto mostrar essa regularidade, vamos dizer assim, né? E também o Tua Tagovailoa precisa de tempo, né? Ele foi muito pressionado, né? O front seven de Filadélfia é absurdo, é muito bom, né? Constantemente os caras têm uma pressão ali de 4, 5 homens ali, que é uma das melhores da liga, né? A defensive line. Então, esse foi a grande chave para poder ter vencido essa partida também. Então, olho nos Dolphins para ver como é que eles vão se comportar, mas, obviamente, né? Precisa de mais do que apresentou para poder de fato ser um contender. Por enquanto, acho que fica aí, talvez, segunda, terceira posição, né? Atrás de Kansas City, talvez, porque realmente precisa vencer esses jogos importantes que até agora não conseguiu fazer, né? E tem um alerta aí pro Eagles aí que o do Kelsey, né? Parece que saiu sentindo alguma coisa. Vamos ver como é que se comporta aí Ah, para as próximas semanas. É o center da equipe de é uma posição Filadélfia, muito, muito vital, né? ele é um dos melhores na posição. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, influencia muito no sucesso ofensivo dos Eagles. E para encerrar a semana 7, aí falar, né? A gente já comentou que o São Francisco perdeu, porém, entretanto, por que a gente está enfatizando tudo isso? Porque é uma equipe que venceu 5 jogos, perdeu 2 seguidos, porém, perdeu para o Minnesota Vikings, que não tem o histórico de vencer em prime time. É. Pelo menos Kirk Cousins não tinha, né? E surgiu uma dessas teorias malucas de que quem perde para o Kirk Cousins em temporada regular não vence o Super Bowl. E se você buscar historicamente, e Philadelphia Eagles perdeu no ano passado para eles, vai para o Super Bowl, perde. Então, assim, né, já fica aí a corneta aí para São Francisco, né, para o torcedor de São Francisco, que não, vocês podem ir para o Super Bowl, mas não vão ganhar porque, né, a maldição. Volta lá para a semana 7 que vocês vão entender o que eu tô falando. O que deu Puta, errado? Volta lá para a é, semana 7 que vocês vão justo, entender. volta lá e assiste esse jogo assim, ó, como é que Kirk Cousins venceu. E Kirk Cousins que normalmente tem um fraco com jogos de horário único, né? No domingo à noite, segunda à noite, e até os de quinta-feira ele não tem tido muito sucesso, mas bem mais do que de domingo à noite e segunda à noite. Mas concordo com a população em geral de que era impensável, tirando o pessoal de Minnesota lá, era impensável essa vitória. Era Sem dúvida, impensável, né? né? 22-17. Enfim, acho que a melhor partida do Minnesota Vikings, porque, cara, não foi fácil, não venceu de forma fácil, óbvio, né? Ficou em uma posse, mas é impensável, né? Pensar que o Vikings venceria o 49ers, que estava aí pensando em colocar Deebo Samuel para descansar, Christian McCaffrey também, mas vão folgar daqui a 2 semanas, então ficaram nessa, Uhum. porque talvez, né, pensassem que fosse uma vitória fácil contra a equipe dos Vikings. Errou, né? Errou feio, errou rude, como diria já nossos amigos da Porta dos Fundos aí. Então, cara, que falar, né? Acho que realmente muito surpreendente. Acho que talvez os mais otimistas torcedores de Minnesota esperavam, os mais pessimistas, sem dúvida, não, porque era um jogo que tinha tudo para o São Francisco vencer.
né? Por conta do que tem apresentado na temporada, por uma equipe forte, a defesa principalmente fazendo um grande trabalho, e a gente imaginava que fosse o caso, né? Que ia limitar o Kirk Cousins a ter um jogo bem ruim, mas não, né? Foi um jogo aí de quase 400 jardas aí do camisa 8, 2 touchdowns, né? Inclusive aquele touchdown quase interceptação lá do Jordan Edson foi loucura, né? Que ele arranca a bola do defensor. Cara, que coisa maluca e realmente, né, coisas que normalmente dão errado pro Kirk Cousins, deu certo nessa vez, né? Conseguiu quebrar aí finalmente aí a sequência ruim de resultados. Então foi um jogo muito interessante, foi um jogo muito legal de assistir, né? Movimentado, interceptações, touchdowns, né? O Brock Purdy teve um jogo bem ruim, né? 2 interceptações aí, um touchdown apenas. Então, inclusive levanta o debate, né? Pô, quão bom é o Brock Purdy? Será que a gente realmente estava fazendo um hype maior, né? Será que ele é top 5, top 10, top 3, né? Enfim, tava tendo uma campanha tão boa, mas agora vem de 2 jogos muito ruins, né? Jogos abaixo do que a gente tinha se acostumado a ver dele. Então, realmente, o jogo que foi interessante, melhor pro Minnesota Vikings aí, que ganham o ar na temporada, agora 3-4, olhando pros Lions aí com 2 vitórias apenas de diferença, né? Os Packers perdem mais uma agora também, sobem na colocação, os Vikings, né? Então, é uma equipe que começa a criar um ânimo novo. A gente imaginava talvez aí uma vitória, uma derrota, aliás, agora que pudesse meio que acabar com o fogo, né? Muito pelo contrário, vence mais uma partida agora e consegue finalmente respirar na temporada, buscar talvez olhar com bons olhos aí 2023, porque o começo foi muito fraco, mas agora parece que as coisas estão encaixando um pouquinho melhor e sem Justin Jefferson, né? Ele não jogou nessa temporada, não, aliás, nessa temporada não, nessa partida vai ficar de fora mais algumas semaninhas aí com uma lesão na posterior da coxa. Então, pô, né? Quem diria que além de tudo isso, sem o Justin Jefferson, os Vikings iam ganhar dos Niners? Loucura, jogaço, melhor para os Vikings aí, que com certeza vão olhar com carinho pro restante da temporada agora. Talvez pode ser o momento para a equipe crescer em cima do resultado, né? E aproveitando aqui, nós dois acreditamos que o Vikings vai terminar com a campanha positiva, mas um alento até para o Detroit Lions, né, que não pode perder um jogo de 38-6 para uma equipe como do Ravens, mas vai que joga contra Packers, Falcons, Saints, Broncos, Bears, Raiders, e aí depois vai pegar Bengals e Lions. Então, assim, o Vikings é uma equipe que pode vencer 8 partidas seguidas aqui, de uma, Sim, assim, sim. sendo Ou se só. não ganhar 8, pelo menos 6 ou 7, bem Com tranquilamente. Acho que certeza. é Então, assim, favorito numa boa parte. exatamente. Então, assim, acho que é uma equipe que pode se reposicionar muito bem ainda dentro da divisão e até na corrida dos playoffs. Mas vamos ver, né? Vamos ver, porque, por exemplo, a semana 7 nos ensina que as zebras estão à solta, É. inclusive o Vikings era a zebra para essa partida aí. Já pensou o Vikings com 5 derrotas, né? Acho que chega a soar até estranho, né? Pois é, né? Depois de uma campanha tão boa no ano passado, buscando ali a primeira vaga na NFC, né, com os Eagles ali disputando até as últimas semanas e de repente começa 1-5. O que que tá acontecendo, né? 1-4, aliás, né? O que que tá Isso. acontecendo com os Vikings? Meu Deus, que loucura e enfim, consegue virar a temporada, vamos ver se vai manter a sequência agora. Pois é. Mas, enfim, a gente conclui aqui a semana 7, tá? Como eu falei, a gente rendeu bastante coisa porque foi uma semana muito atípica, embora 3 jogos a menos, porque 6 equipes folgaram. Semana 8 começando, não tem folga, ou seja, todo mundo joga, né? E aí vem a pergunta, a pergunta, quais são as Lá partidas pergunta, lá chaves aí? pergunta. Quais são as partidas chaves aí? Porque da semana passada a gente foi bem nas nossas escolhas, né? É, É, tirando Lions e Ravens, né? tirando o Lions e o Ravens, assim, O resto mas foi aí, bom, o resto foi bom. mas exato, o Lions jogou muito aquém, né, do que a gente É, estava imaginando. Então, assim, era uma escolha sóbria, né? Mas, enfim, essa semana, verdade. semana cheia, 3 partidinhas a mais aí que vão para o domingo. Não tem jogo na Europa, só na semana que vem, no primeiro final de semana de novembro. Então, não adianta se animar. Primeiro, são 2 jogos na Alemanha, só dia 5 de novembro e no dia 12 de novembro, são 2 semanas seguidas aí, que talvez não, que vamos ter o jogo no domingo de manhã. Verdade. Partidas aí da semana Vamos lá, 8. vamos lá. Olha, então, eu vou começar falando de confronto divisional aqui, que eu acho que vai ser bem interessante. Packers e Vikings, domingo à tarde. É um jogo que os Vikings, como a gente já comentou, vem de uma vitória muito interessante. Os Packers também precisam dar uma resposta depois de começar um pouquinho melhor a temporada e cair de produção. Então, cara, esse temperinho aí de divisional, uma história
muito tradicional de duas equipes aí, muito de muitos anos, né, sempre jogando entre si, equipes que têm muita tradição. O Packers inúmeras vezes campeão do Super Bowl na época do Vince Lombardi, né? Os Vikings também, aquela década de 70 com 4 Super Bowls seguidos. Então, cara, é um jogo que pega fogo. Esse ano com essa situação toda, então mais ainda, então normalmente já é uma rivalidade muito legal e agora uma situação que as equipes meio que precisam vencer para dar uma sequência na temporada, eu acho que também tem tudo para ser um jogo muito legal. Depois disso, eu vou pegar um outro jogo aqui que eu achei legal, que é Steelers e Jaguars, tá? Eu acho que esse jogo aqui ele é um jogo bem legal. Os Jaguars aí, ambas as equipes com 2 vitórias, os Steelers com 4 vitórias, aliás, com 2 derrotas, né? Os Steelers com 4 vitórias e os Jaguars com 5, porque os Steelers tiveram uma semana de folga e os Jaguars ainda não folgaram. Então eu acho que vai ser um jogo bem interessante, talvez um pouco mais defensivo, né? Vamos ver como é que vai ser o Trevor Lawrence contra essa defesa de Pittsburgh, que é uma defesa muito feroz, né? Joga muito bem. Então ele vai ter que suar a camisa para poder de fato trazer uma vitória, uma equipe que vem de grande fase, aí, o Jacksonville Jaguars, né? Mas algumas vitórias seguidas e bons resultados. Então acho que vai ser um jogo também para a gente ficar de olho aí com um jogo em cada tela aí. Para quem tem Game Pass aí pode selecionar essa opção aí que eu acho que vai ser uma boa pedida, tá? E por último aqui, eu vou terminar também falando de confronto divisional, porque eu acho que esse jogo de Dolphins e Patriots também vai ser um jogo bom. Esse jogo aqui, eu acho que os Patriots aí vieram num bom resultado. Eu acho que o Bill Belichick não vai querer deixar a peteca cair, né? Acho que vive uma boa fase, encontrou uma fórmula defensiva, talvez seja eficiente contra uma equipe muito boa do Buffalo Bills. Vai tentar replicar em cima dos Dolphins, não é fácil, porque tem Tyreek Hill, tem Tua Tagovailoa, que tá jogando muito bem, né? Um ataque muito explosivo, muito dinâmico, mas eu acho que os Patriots aí têm tô com um pressentimento de que vai rolar uma pegadinha aí, tá? Acho que os Patriots vão poder, se não vencer essa partida, acho que vão incomodar os Dolphins aí, como normalmente costuma ser também, por conta do confronto divisional que tem esse peso extra aí. Baita leitura aí. Eu acho que esses jogos aí vão ser confusão, hein? Garantida, confusão É. garantida. Nas minhas escolhas aqui, eu confio muito que Cowboys e Rams vai ser uma partida interessante, tá? Porque o Cowboys se mostrou muito forte no começo, agora se mostrou mais normal. E eu acho que os Rams ainda estão ajustando a sua forma, então eu acho que isso aqui vai ser um jogo muito interessante. Joguinho para Los Angeles vencer aqui, viu? Eu acho que eles têm condições plenas. Eu, como Matt Stafford maníaco aqui, acho muito provável isso, tá? Pensando que eu sei que vai ser muito pressionado e tal, Micah Parsons e companhia limitada, mas olha, o jogo aéreo do Los Angeles aqui pode criar uma confusão muito interessante. Eu acho que um outro jogo que vai ser muito bom vai ser Bengals e 49ers, afinal de contas, 49ers perde 2 partidas seguidas. É um time que você já tem notícias que tipo a galera tá precisando dar uma descansada e o Bengals não tem que descansar. O Bengals tem que retomar Inclusive a acabou forma. de vir de folga, né? Exatamente, tem que retomar a forma aí, porque era uma equipe que a gente imaginava que estaria liderando a divisão e não está, é o último da divisão, inclusive. Então, eu acho que vai ser um jogo interessantíssimo, tá? Não vai ser um jogo fácil para a equipe de São Francisco. E eu acho, aqui, ou eu acho, né? Tudo é achismo, é óbvio que é achismo. Mas que Seahawks e Browns, o Seahawks vai azedar o caldo do Browns, tá? Ah, uma boa escolha também, tá? Porque eu acho que Pete Carroll aqui ele vai ter alguma coisa, tipo assim, ó, galera, se a gente fizer isso aqui 10 vezes, vai funcionar. Entende? Eu acho que esse aqui é um jogo que pode ter um potencial também grandioso, porque a gente está falando da melhor defesa da NFL e eu acho que o Seahawks vai ter um jeito de chegar com isso, né? Com o DK e tudo mais. Então, eu confio muito nessa visão do Seahawks. Afinal de contas, é o tipo de jogo que o Seahawks gosta de jogar. Né? Jogo que é mais defensivo, que é mais forte fisicamente. Então, eu acho que essas 3 partidas, para mim, além das suas, obviamente, que vão ser aí um suprassumo do final de semana. Tem mais alguma Verdade. partida que tu quer adicionar aí? Seis Olha, momentos. notas rápidas aqui. Eu acho que quinta-feira vamos ter um jogo bom também. Bills e Buccaneers, acho que é um jogo bem interessante, né? Os Bucks aí
vindo de uma fase um pouquinho pior, mas os Bills também, né? Então acho que tem tudo para ser um jogo meio que a Deus dará, assim, né? Que acho que ou vai ser um espanco ou vai ser uma luta justa, né? Uma troca justa, uma trocação sincera, como a gente gosta de dizer na gíria popular. Giants e Jets também, o confronto em Nova York, acho que é um jogo também que pode talvez mais defensivo por conta do histórico dos ataques, né? Mas também acho que é um jogo pra gente, né, observar ali talvez com carinho, né? Domingo à tarde, no primeiro horário. Então acho que temos boas escolhas aí nessas outras aí. Colts e Saints, talvez uma boa opção. Né? Acho que é também um jogo que pode ser legal. Então, enfim, tem boas, bom, temos boas opções essa semana, sem dúvida. E vamos aguardar aí, semana 8, como eu falei, todo mundo joga e vai ser incrível aí a gente acompanhar. Esperamos aí, né, semana 8, chegando perto da metade do campeonato, provavelmente devem começar mais algumas trocas, né? Como você tinha comentado, tem alguns times aí que já estão É. dizendo claramente que estamos aptos a fazer negociação, vamos Uhum. mexer na equipe. Pode servir para susto nos jogadores, pode servir como realmente eu não quero mais vocês aqui, a diretoria confia em mim, então vocês que vão É buscar aí verdade. o próximo passo profissional. Mas, enfim, a gente vai estar aqui na semana que vem para falar sobre futebol americano, para falar sobre a NFL, da semana 8, que precede aí mais jogos na Europa, uma nova semana de folgas e, enfim, o campeonato está aberto, as divisões estão apertadíssimas e é tudo que a gente quer, é tudo que a gente sempre quis. Perfeito, né? Mais uma semana de futebol americano, mais semana 8 chegando. Agora metade da temporada já se foi, né? Na semana que vem, obviamente não nessa depois de concluir, né? Então, cara, passa muito rápido, mas tá muito legal. Tá uma temporada bem dinâmica, bem interessante. Equipes aí que a gente talvez não esperava tanto, outras equipes já que a gente já esperava, mas essa bagunça que a gente gosta, né? Então, que bom que tomara que sejam bons jogos aí, mais uma semana recheada de boas partidas e semana que vem a gente tá aqui novamente. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Deixa o like, comenta, compartilha e até semana que vem. Até mais.